E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos agora naquela parte dos exercícios, onde você vai colocar em prática tudo que a gente viu na nossa aula teórica. E aí, o primeiro exercício, eu vou chamar aí o enunciado, não sei onde ele vai entrar, beleza? Tá, entrou em algum lugar aí. Vamos lá, considere uma reta R de pontos A e B e uma reta S de pontos C e D paralelas. Seja E um ponto interior a essas duas retas, de modo que, bom, ABS é igual a 70 graus, CD é igual a 40 graus e BED é igual a X. Calcule o valor de X. Bom, questões como essa não tem figura, precisamos construí-la, certo? Ele fala aí para nós considerarmos uma reta R e dois pontos sobre ela, né? O ponto A e o ponto B, tudo bem? Aí ele fala para a gente considerar uma outra reta, uma reta S de pontos C e D. E ele fala que tem um ponto E, que está aí interno nessa figura. Ele fala que o ângulo ABE, então, estou falando, peraí, deixa eu... ABE, essa ligação aqui, deixa eu pegar uma outra, pronto, um outro giz, ficou melhor. Esse ângulo ABE aqui, ele mede 70 graus. Próximo, ele fala que o ângulo CDE mede CDE, então nós estamos falando desse ângulo aqui, ele mede 40 graus, é isso? 40 graus. E o ângulo BED mede X. E é esse ângulo que queremos descobrir. Observa o seguinte, esses segmentos aí, eles estão internos a duas retas que são paralelas. Pelo teorema dos bicos, fica fácil a gente descobrir, não é? Basta fazermos o quê? Deixa eu pegar mais uma cor aqui para ficar bem bonitinho. A abertura desse daqui tem que ser igual à soma dos outros bicos, né? Então, nós teremos X, que é igual a 70 mais 40. Isso aqui é igual a 110. Beleza? Certo? Suave, né? Agora, vamos lá para a questão 2. Vamos lá. Questão 2. Seja ABC um triângulo de ângulo interno 40 graus. O prolongamento de dois de seus lados forma um ângulo de 130 graus e o ângulo externo formado pelo prolongamento da base com um dos outros lados mede X. Calcule o valor de X. Fazendo o esboço dessa figura aí, nós temos algo assim, tudo bem? E aí ele fala que um dos ângulos é igual a 40 graus e que o outro ângulo, o externo ao prolongamento de um deles mede X e o outro mede 130 graus, beleza? Bom, se esse ângulo aí mede 130 graus, por ele ser um oposto pelo vértice, a gente já sabe que este daqui também mede 130 graus, tudo bem? Se ele mede 130 graus, 130 com mais 40, 170, já sabemos que este ângulo menor aqui mede 10. André, por que ele mede 10? Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Esse X é então suplementar a esse 10. Logo, o X mede 170 graus. Certo? Beleza. Vamos para a próxima? Questão 3. Olha o enunciado aí, ó. Seja ABE um triângulo onde ABE é igual a 55 graus, AEB é igual a X e o ângulo externo ao ângulo BAE mede Y. Considere o triângulo BEC, onde EBC é igual a 30 e ECB é igual a 40. Calcule a diferença entre X e Y. Bom, vamos lá. A figura, ela fica mais ou menos dessa forma aqui, né? Ele fala aqui. Bom, colocando os pontos aí, a gente já sabe que esse nosso triângulo aqui é o ABC. Esse outro ponto é o nosso ponto E. E aí vou construir juntinho com você, tá? Ele fala que o ângulo ABE é igual a 55 graus. Então, esse ângulo aqui é o que mede 55 graus. Vamos para o próximo. Ele fala que o ângulo AEB, ele mede... Cadê? AEB mede X, que é este ângulo aqui.
Aí ele fala que o ângulo externo ao ângulo BAE, ou seja, este aqui, ele vale quanto? Y. E mais o quê? Tá. O EBC é igual a 30 graus. E o próximo, que é o ECB, é igual a 40 graus. Tudo bem? Bom, precisamos determinar x menos y. Observa que x é ângulo externo ao triângulo EBC. Logo, x é igual a 30 mais 40. Logo, x é igual a 70 graus. Se x é igual a 70, é só você observar que o y, ele é ângulo externo ao triângulo ABE. Logo, y é igual a 55 mais x, que é igual a 55 mais 70. 7 com 5 dá 12, então isso aqui é 125. E a gente quer calcular o quê? Na verdade, a gente quer calcular a diferença entre x e y, beleza? Só que estamos falando de x e y como medidas, né? Então, a gente precisa dar esse valor aí como um número inteiro positivo. E aí, nesse caso, faremos y menos x. Fazendo 125 menos 70, chegamos em 55. Tudo bem? Certo? Então, bora para a próxima. Bom, vamos lá. Questão 4. Joga o enunciado na tela. Considere um triângulo ABC isósceles de base BC, sendo BD bissetriz de ABC, CD bissetriz de ACB e BAC igual a 80, assinale a alternativa que corresponde ao valor do ângulo BDC. Bom, vamos fazer por partes e com cuidado, tá bem? Ele fala que o triângulo ABC, ele é isósceles. Se ele é isósceles, significa que esses lados são congruentes, e aí a gente também pode afirmar o mesmo em relação aos ângulos da base. Mas eu vou fazer tudo com calma, porque ele já está me falando aí que esse BD é bissetriz. Se esse BD é bissetriz, eu vou chamar esse meu ângulo aqui, ó, de alfa, e aí esse aqui também vai ser alfa, tá? Como ele é isósceles, os ângulos vão ser iguais. Então, se aqui é 2 alfa, aqui também será 2 alfa. O que ele pede? Ele fala que BAC, ou seja, este ângulo aqui de cima, ó, ele mede 80 graus. Acabou, matamos a questão. Concorda? Não concorda? Presta atenção no seguinte. 80 mais 4 alfa tem que ser igual a 180. Concorda? Porque a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, teremos 4 alfa mais 80 é igual a 180. 4 alfa é igual a 100. E aí, esse alfa é igual a 25 graus. Fechou? Queremos descobrir quem? Queremos descobrir o x. Olhando para o triângulo BDC, nós temos que 2 alfa, ou seja, 2 que multiplica 25 graus, mais x é igual a 180. 180 menos 50, isso aqui é igual a 130 graus, que é a resposta do nosso exercício. Foi? Vamos para o próximo. Bom, vamos lá. Questão 5. Num triângulo ABC, a soma dos ângulos da base é 130 graus e a diferença é 60 graus. Determine em graus o maior ângulo desse triângulo. Bom, o negócio é o seguinte, a gente não sabe nada sobre esse triângulo. Então, eu vou considerar como esses dois ângulos da nossa base como x e y, e mais, eu vou considerar o x maior que y. Tá bem? Só para fins de conta, isso vai nos ajudar bastante. Ele fala que a soma desses ângulos, então x mais y é igual a 130. E a diferença, ou seja, x menos y é igual a, me perdi, 60, tudo bem? Formamos aqui, então, um sistema de equações com mesma incógnita. Podemos apenas somar essas duas equações. Quando nós somamos, ficamos com 2x, que é igual a 190. X é igual a 190 dividido por 2. 190 dividido por 2, a gente pode pensar que 180 dividido por 2, isso dá 90. 10 dividido por 2, 5. Então, esse x é igual a 95 graus. Bom,
temos que x é igual a 95 graus. Mas você lembra, primeiro, o enunciado está pedindo o maior ângulo desse triângulo, né? Como nós afirmamos que x era maior que y, logo 95 graus é a maior medida desse ângulo, beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, questão 6. Uma reta transversal corta duas paralelas formando ângulos correspondentes, cujas medidas são expressas por 5x menos 48 e 3x mais 12. A medida de cada ângulo agudo formado é igual a... Bom, aí ele fala que esses ângulos são correspondentes. Se eles são correspondentes, nós podemos escrever que 5x menos 48 graus é igual a 3x mais 12 graus. Esse 3x passa para o outro lado subtraindo, então fica 2x. Menos 48 passa para cá somando, ficamos com 60. Logo, x é igual a 30 graus. Mas o que queremos decidir mesmo? Nós vamos precisar substituir esse valor para determinar o valor dos ângulos, né? Como eles são iguais, basta a gente substituir em um só. Fazendo aqui, ó, 3 vezes 30, 90. 90 com 12, 102. Desses 102 graus, o que queremos, na verdade, é o quê? É o ângulo agudo. Se é um ângulo agudo, isso aqui, ó, é um ângulo obtuso. E aí a gente precisa fazer o quê? Calcular o suplementar a esse ângulo. O suplementar a esse ângulo vai ser igual a 78 graus. Basta fazer aí 180 menos 102, certo? Vamos que vamos, mais uma questão aí. A questão 7 ela é bem simples, bem fácil. Num triângulo, um dos ângulos mede 25 graus e o outro 100 graus. Qual o valor do outro ângulo? Bom, você sabe que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, para a gente determinar qual é esse outro ângulo aí que eu vou chamar de alfa, basta fazermos o quê? 180 menos... Quanto dá a soma desses dois ângulos? A gente tem 25 e 100. Isso dá 125. 180 menos 125, o resultado disso é igual a 55 graus. Fechou? Então, isso aí é questão de prova. Então, você observa aí que 0 ninguém consegue tirar sabendo o básico de triângulos, beleza? Vamos para a próxima. Questão 8 diz o seguinte: o perímetro de um triângulo isósceles mede 16 centímetros. O comprimento da base vale 3/5 da soma dos outros lados, que são iguais. Com isso, o que podemos afirmar em relação à medida da base? Bom, vamos lá. Se nós temos um triângulo isósceles, nós já sabemos que dois lados são iguais. E aí, com isso, a gente já pode escrever o quê? Que 2x mais y é igual a 16. Beleza? Vamos para o próximo. Ele fala o quê? De acordo com o enunciado, o comprimento da base vale 3/5 da soma dos outros dois lados, que são iguais. Então, nós podemos escrever que y é igual a 3/5 da soma dos outros dois. Então, vai ser de 2x. Logo, esse nosso y, ele é 6x sobre 5. Substituindo essa expressão lá na nossa primeira, vamos fazer uma setinha aqui só você entender o que a gente está falando. O que a gente vai ter aí? Ó, 2x mais 6x sobre 5, isso tem que ser igual a 16. Multiplicando todo mundo aqui por 5, 10x mais 6x, 6 vezes 5, 30, 5 mais 3, 8. 16x é igual a 80, logo o x é igual a 5. Beleza? Se o x é igual a 5, conseguimos descobrir o valor de y. Quem será esse nosso y aqui? Eu vou fazer com outra cor que eu acho que fica melhor vocês enxergarem, né? 6 vezes 5 sobre 5. Logo, o nosso y é 6. Fechou? E eu não lembro mais o que a questão pedia. A questão pediu o quê? A base. Quem é a base? A base é esse y que a gente acabou de calcular. Então, a alternativa correta está aí na sua tela. Y igual a 6 é a resposta final. Beleza? Vamos para a nona questão. Vamos lá, questão 9. Um dos ângulos externos de um triângulo é o triplo do ângulo interno adjacente. A diferença entre as medidas dos outros dois ângulos internos do triângulo é 35 graus.
a soma dos dois ângulos menores internos do triângulo em graus é? Bom, eu vou te dizer que o meu ângulo interno mede y. Se o ângulo interno mede y, o externo mede 3y, como foi falado. Ele diz que a diferença entre as medidas dos outros dois ângulos internos é 35 graus. Então, se eu chamo isso aqui de A, esse aqui de B, A menos B é igual a 35 graus, de acordo aí com o nosso enunciado. Ele quer saber a soma dos dois ângulos menores internos, certo? O que nós podemos fazer com isso daí? A gente já sabe que esse y mais 3y tem que ser igual a quanto? 180, porque ele forma um ângulo raso. Então, esse y aqui, ele vai medir 45 graus. Foi? Se esse y é igual a 45 graus, a gente sabe que 3y, que é o externo, 3y, ele vale quanto? 3 vezes 45 graus, que é igual a 135. E o ângulo externo, ele possui medida igual à soma dos ângulos que não são adjacentes a ele, que é exatamente o que o problema quer. Observa, o problema não pede isso? Cadê? Volta aí, produção. Ele fala o seguinte, ó, a soma dos dois ângulos menores internos do triângulo. Então, se esse ângulo vale 45, a soma dos outros dois é esse A mais B. A mais B vai ser igual a 135 graus. Foi? Beleza? Ah, mas e essa informação aqui, Andréia? Essa informação aqui, ó, fake news. Você conhece, você sabe muito bem como é que é isso, né? É uma informação que foi colocada no enunciado apenas para confundir você. E aí, por muitas das vezes, você olha e fala, não, mas eu quero usar essa informação, mas não precisa, tá? Então, muito cuidado com o que o enunciado te oferece e o que ele te pede, beleza? Então, vamos lá para a nossa última questãozinha. Questão 10, chegando aí, não toma um susto com o tamanho do enunciado, essas coisas acontecem. Importante a gente fazer com calma, beleza? Vamos lá. Seja ABC um triângulo cujos ângulos da base medem 80 graus e alfa, e o outro ângulo mede beta. Do prolongamento do segmento da base desse triângulo existe um ponto D. Considere o segmento que, passando por D, intersecta ao lado AC num ponto E, onde CED é igual a X, e o ângulo externo no ponto D é gama. Sabendo que alfa é o triplo de beta e gama é o sextuplo de beta, assinale a alternativa que corresponde à medida do ângulo X. Volta aqui para a tela, eu já fiz o esboço da figura. Queremos descobrir a medida de X e duas informações são bem importantes aí, né? Ele fala que alfa é o triplo de beta. Então, alfa é o triplo de beta. E aí, qual a outra informação que ele fala? É que gama é o sextuplo de beta. Então, gama é 6 vezes beta. Beleza. Bom, nesse triângulo ABC, então, olhando para esse triângulo ABC, nós temos como ângulos internos alfa, beta e 80. Como alfa pode ser escrito em função de beta, nós temos que 3 beta mais 80, e aí eu vou virar para o outro ladinho aqui para você poder me ver melhor. 4 beta mais, aqui tem que ser igual a 180, beleza? Esse 4 beta vai ser igual a 100, logo beta vai ser igual a 25, beleza? Então, fechou aí, beta igual a 25. E agora o que precisamos fazer aí para determinar a resposta final desse exercício? Eu vou olhar para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, esse 80 e esse laranja aqui, ele é suplementar. Então, o suplementar 80 é esse 100 aí, tudo bem? E aí, por que eu fiz isso? Porque aquele gama que está lá, ele é externo. E se ele é externo, eu posso escrever ele como x mais 100 graus. Só que quem é esse gama? 6 beta. E o beta é 25. Então, isso aí tem que ser igual a x mais 100. 6 vezes 25, vamos pensar aqui, ó. 2 vezes 25 dá 50, então isso daí é igual a 150. Logo, esse x vai ser igual a 150 menos 100. Portanto, x é igual a 50. E aí, nós encerramos a nossa questão, marcando a alternativa correta. Beleza?
Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, mas se você não gostou, eu espero que você tenha entendido que para mim dá no mesmo. Beleza? Um beijo e até a nossa próxima aula.